Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso de Israel, aí onde você está, seja livre, livre dos maus pensamentos, livre das tentações, livre de todas as amarrações do inferno, seja livre literalmente, do alto da cabeça até a planta dos pés, por dentro e por fora. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, Jesus disse as seguintes palavras. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho revelar. Então, é a vontade de Deus revelar Jesus àqueles que são sinceros e querem a salvação, querem se livrar do inferno que esse mundo tem imposto às pessoas. Você que me ouve neste momento e que tem vivido uma vida cruel por conta de muitos problemas, más escolhas, né? Você fez uma má escolha, casou mal. Hoje, por causa do seu mau casamento, você vive mal, você come mal, dorme mal, você trabalha mal. Tudo é ruim para você, porque você se casou mal. Você fez uma aliança com uma pessoa que não era compatível com você. Não é que essa pessoa seja má, mas ela estava sendo usada pelo mal para prejudicar você, não é? Pois é, minha amiga e meu amigo, você sabia que há uma aliança, um casamento que não tem a mínima chance de dar errado? Você sabe ou sabia que há um casamento, uma aliança, em que você se torna bem-aventurada, bem-aventurado, feliz a pessoa que se casa com o Senhor Jesus, isto é, que faz aliança com Ele. Presta bem atenção. Quando a gente fala em fé, a gente não está tratando de religião A, B ou C. A gente está tratando de vida. Fé é vida. Quando a gente fala de casamento com Deus, a gente não está falando também de religião. A gente está falando de vida. Mas vida eterna e feliz. E feliz, porque você tem tido experiências horrorosas com o seu relacionamento, seu casamento, não é verdade? Há pessoas que me ouvem agora e dizem: é verdade, bispo, eu já me casei 3 vezes, 4 vezes. Há quem tenha se casado 6 vezes. E o 7º casamento agora é um desastre também. Por quê? As pessoas casam e descasam, casam e descasam, casam e tentam novamente casar. Por quê? Elas estão buscando a felicidade. Todo mundo tem direito à felicidade. Todo mundo tem direito de ser feliz. E todo mundo tem visto, tem verificado, tem conferido que é impossível a pessoa ser feliz sem um casamento bem ajustado. É ou não é? Agora,
O que poucas pessoas sabem é que o único casamento que dá certo, com segurança, você se lança já na certeza, na convicção de que vai ser feliz, é o casamento com o Senhor Jesus. É aliança com Ele. Quando você faz aliança com Ele, então você o tem pelo resto da eternidade. É isso que Jesus falou. Ele disse assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só o Pai conhece o Filho. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quer dizer, ninguém conhece o Deus Pai senão o Deus Filho, e aquele a quem o Deus Filho quiser revelar. Você pode encontrar esse texto lá em Mateus 11 e 27. Jesus quer revelar para nós o Deus Pai. E se ele não revelar para você o Deus Pai, você não vai conhecê-lo. Portanto, sem essa de a pessoa dizer assim, não, todos nós somos filhos de Deus. Não, todos nós somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que nasceram de Deus. É ou não é? Filho é aquele que nasce do pai e da mãe. E para você ser filha ou filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Jesus disse isso. Ele disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver sequer o reino de Deus. Então, quando a pessoa faz um casamento, uma aliança, uma entrega da sua vida para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus revela o Pai para essa pessoa. Ele só revela o Deus Pai para a pessoa que se casa com Ele, que se entrega para Ele. Muitas pessoas, infelizmente, fazem uma tremenda confusão com respeito à fé, à crença no Senhor Jesus. Elas dizem assim, olha, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E elas pensam que crer em Deus significa acreditar. Acreditar em Deus, todo mundo acredita, mas crer somente aqueles que se entregam, aqueles que se lançam, corpo, alma e espírito. Por exemplo, às vezes você está namorando, noivando, ou você está ficando com uma pessoa. Você não casou com ela. Você está com ela. Você pode até morar com ela, não é isso? Você pode até estar vivendo há anos com essa pessoa. Mas você apenas acredita nela. Quando você crê nela, então você formaliza esse crédito, você formaliza essa união, você casa com ela. Então eu diria que acreditar em Deus é namorar com Deus, é noivar com Deus. Mas crer em Deus significa casar, se entregar de corpo, alma e espírito, assumir a fé no Senhor Jesus. Esse é outro fato completamente diferente. Então, somente as pessoas que se casam com o Filho têm direito, têm acesso a conhecer o Pai, o Deus Pai. E quando elas conhecem o Deus Pai, aliás, só pelo casar com o Deus Filho, elas já são felizes. Quando elas conhecem o Deus Pai, então é o céu na terra. Porque a vida delas muda
como da água para o vinho. Eu posso falar como testemunha. Eu vi Jesus me salvando, estendendo a mão para mim várias e várias vezes. Muitas tribulações, muitas lutas, mas ele nunca me deixou abandonado, nunca me deixou só. Ele honrou o compromisso que eu assumi com ele, porque eu entreguei a minha vida para ele. Também pudera, se eu tivesse entregue a vida para ele e ele não tivesse me reservado, me poupado, é claro que eu não poderia, de forma nenhuma, continuar crendo nele. Não, eu venho crendo nele há 54 anos. Olha aqui, mais de meio século, né? Então, ele nunca me deixou só. Lutas eu enfrentei, problemas, tribulações, aborrecimentos, traições. Eu passei por muitas dores, muitas dores. Mas ele nunca me abandonou, sempre me sustentou, cumprindo-se aquela promessa que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, foi uma glória eu ter aberto mão da minha vida neste mundo para me casar com ele, para fazer um pacto com ele. Então você que tem sido a última das criaturas, a última pessoa, a derradeira, está vivendo na última das últimas, é o último dos últimos. É uma excelente oportunidade para você casar com ele, porque uma vez que você se casa com ele, ele arranca você desse último lugar e coloca você em primeiro lugar. Então, minha amiga, ele quer fazer isso com você também. Aliás, ele tem feito com muita gente. Mesmo que você esteja me ouvindo de dentro de uma cadeia, de uma prisão, você está aí amontoado com tantas outras pessoas, e você se diz assim: puxa vida, eu queria ter a sorte do Bispo Macedo. Você não precisa ter a sorte minha. Eu não quero que você tenha a minha sorte, não. Eu quero que você tenha a minha vida. É isso que eu quero. A sua vida não depende de sorte, a sua vida depende de com quem você casa, com quem você faz um pacto. As pessoas que fizeram pacto com o diabo estão sofrendo aí, mas as pessoas que fazem pacto com o Senhor Jesus, essas estão em primeiro lugar. Minha amiga, não tenho dúvida disso, e eu sou testemunha disso. Então, quando a pessoa faz um pacto com o Senhor Jesus, então o próprio Senhor Jesus revela o Deus Pai. E aí, uma vez você tendo conhecimento, conhecendo o Deus Pai, você se torna uma nova criatura. É a glória na terra. Aliás, o próprio Pai, o Deus Pai, disse assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico se glorie na sua riqueza, nem o forte, o poderoso, se glorie no seu poder. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Em me conhecer. Então, a minha glória é ter conhecido o Pai através do Filho. E é isso que nós temos tentado passar para as pessoas durante esses 54 anos. Graças a Deus. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que foram seladas, batizadas, marcadas com o Espírito Santo. O Senhor Jesus batizou muitas milhares de pessoas neste último jejum de Daniel. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que já foram batizadas, seladas com o Espírito Santo. Ouça para você ver como Deus transforma a vida das pessoas que se casam com Ele, que se aliam com Ele, que fazem aliança com Ele. Vamos ouvi-las. Meu nome é Adriana. Antes de chegar na Igreja Universal, devido a muitos problemas familiares, discussões na família, eu absorvi tudo aquilo para mim de forma muito negativa.
e eu tinha muito complexo. Eu me achava o patinho feio entre as minhas amigas, eu achava que elas sempre eram as mais delicadas e eu não. E tanto que eu vim usar as sandálias, eu tinha 28 anos, porque eu achava meus pés muito feios, as medidas do meu corpo desproporcional em relação às minhas outras amigas. E toda a minha adolescência, isso acarretou numa timidez, eu tinha vergonha das minhas vestes, do meu cabelo, tudo eu me diminuía, a minha autoestima não existia, era muito baixa. E tudo isso acarretou, eu tive gastrite, eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muita angústia, muita depressão, ao ponto de eu ter que ser encaminhada para um tratamento psicológico. Chegando no consultório, essa médica, ela era da Igreja Universal e ela percebeu que a ajuda que ela poderia me dar era limitada em relação a tudo isso. E ela me orientou que eu fosse a um local onde tinha muitos jovens e ali eu ia também ter um tratamento, mas um tratamento específico para aqueles problemas que eu estava passando. Aí, nesse dia também, eu estava sentindo muita dor de cabeça e ela perguntou se eu aceitava uma oração. Eu aceitei e eu achei muito interessante porque na hora que ela fez a oração, através da unção com óleo, a dor de cabeça passou. E como eu fazia muita simpatia, eu era religiosa, então eu achei muito interessante. Eu pensei, eu vou nesse lugar porque lá deve seguir a mesma linha que eu e deve ser melhor ainda, eu vou aprender mais coisas. Foi quando eu mostrei o endereço para minha mãe, ela se interessou, porque ela, devido aos problemas que a gente passava na família. Quando eu cheguei na Igreja Universal com a minha mãe, uma semana depois dela ter ido, ela veio e me falou, olha, eu gostei muito, é diferente de todas as outras igrejas que eu já fui. E eu me interessei, aí eu fui com ela. E chegando lá, realmente eu me surpreendi, porque era uma linguagem nova, uma linguagem diferente. E o que me chamou a atenção foi quando o pastor disse que a fé, ela vem pelo... é certeza. Certeza daquilo que eu não vejo e convicção de coisas que eu espero. E eu não tinha nem esperança do meu futuro, eu nem sabia o que eu queria para o meu futuro. E ele falando que era convicção de coisas que se esperam, aquilo entrou dentro de mim, que eu deveria sim me projetar, ter um futuro. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus e a cada vez que eu ia, aquilo me entusiasmava mais. Eu passei por um processo de libertação, onde eu não tinha mais angústia, não tinha mais depressão, eu já me via com outros olhos. E comecei a perceber que eu precisava preencher aquele vazio que existia em mim. E foi quando eu percebi que eu precisava do Espírito Santo. E também nessas palestras, o pastor, conforme ele ia orientando, eu fui perseverando, buscando, mudar as companhias, leitura da Bíblia, jejuar, buscar limpar a minha mente, ter a mente do Senhor Jesus. E foi através disso que eu fui batizada com o Espírito Santo. Numa das reuniões de domingo de manhã, eu sempre ia na expectativa, hoje eu vou ser batizada, hoje eu vou ser batizada. E eu percebi uma alegria muito forte dentro de mim, e isso não foi só naquela reunião, ela permaneceu. A alegria, a paz, a paciência, o amor que eu não tinha nem mesmo pelos meus pais. E hoje eu amo os meus pais. E o principal disso é porque não é uma coisa que tem intervalos. Hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. É uma coisa permanente, é uma força interior que permanece. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é notória a diferença de dentro para fora. Porque apesar de ter problemas, hoje até maiores do que antes. Mas hoje, mesmo que os problemas venham, o Espírito Santo, ele fala comigo, ele me conforta, ele me direciona, ele me dá estrutura para eu saber por onde começar a resolver aquele problema. Eu respirar fundo e saber que o problema existe, mas que ele não é maior do que eu. Antes de ser batizada com o Espírito Santo, eu tinha depressão, muita angústia, e hoje não mais. É uma fonte de água viva dentro de mim. E a minha autoestima também hoje existe. Vejo
beleza em mim, coisa que antes eu não via. Hoje eu vejo o quanto é diferente, o quanto é importante buscar e receber o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é a direção, é o norte na vida da gente. Meu nome é Ana Paula, tenho 24 anos e antes de chegar à Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente destruída, né? Eu tinha muitas pessoas ao meu redor e eu me sentia sozinha, tinha aquele vazio. Eu tinha amigas, estava ali, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha ninguém, porque eu me sentia sozinha. Né? E quando eu tinha na fase dos meus 13, 14 anos, eu tentava ter um relacionamento, né? Mesmo muito jovem, mas era frustrado. Toda vez eu tentava alguma coisa, não dava certo. Era frustrado. Então, assim, eu me sentia inferior, eu me sentia sempre sozinha, né? Então, eu não era feliz. E com isso, eu senti o desejo de tirar minha própria vida. Né? Foi quando eu tentei cortar os meus pulsos. Eu e minha mãe tinha muita discussão, a gente sempre brigava. A minha irmã também, a gente não conseguia ficar todo mundo em um ambiente familiar em casa. Se a gente sentava para assistir uma televisão, pronto, não dava certo, porque tinha discussão. Então era um ambiente que a gente não conseguia ficar em família. Eu não tinha vontade de ficar em casa. Eu queria ficar na rua com as minhas amigas, eu queria sair para preencher aquele vazio, né, que existia dentro de mim. Por muitas vezes tentar preencher esse vazio e não conseguia, né, eu acabei conhecendo uma pessoa. E foi quando ele decidiu me convidar para ir à igreja. Numa reunião de domingo, o pastor falou no altar, ele falou assim, você precisa de Deus, porque às vezes você está num local e você se sente sozinha. E aquilo era para mim. Então, quando eu descobri que era esse Deus que ia preencher esse vazio, que eu não ia ser uma pessoa frustrada, mas eu comecei a buscar. Então, eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar, eu comecei a acordar de madrugada. Eu fiz um sacrifício no altar para receber o Espírito Santo, né? E quando chegou o grande dia esperado, né? Foi o dia assim que todas as vezes eu buscava. Só que não era naquele exato momento eu falava assim, nossa, é hoje que eu vou receber, nessa quarta-feira. Quando chegava lá, acabava a reunião, não conseguia. Então eu aumentava, se eu estava orando 3 horas, eu orava mais. Então eu aumentava o meu propósito. Foi quando numa reunião de quarta-feira, eu comecei a buscar e na reunião mesmo eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que o Espírito Santo, que Deus não andava mais ao meu lado, mas sim dentro de mim. Eu percebi que antes eu tinha aquela necessidade de ter pessoas ao meu lado para preencher aquele vazio. Hoje eu posso estar sozinha, eu não me sinto sozinha. Em qualquer lugar que eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Antes eu vivia aquela frustração na minha família, né? Havia aquelas brigas. Hoje, não. Hoje, aonde eu vou, eu estou com a minha família, tem harmonia. Né? Então hoje com o Espírito Santo eu sou uma pessoa feliz. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldade, mas eu sei que eu vou passar por aquilo, mas não vai ser como antes, né? Que eu vou ficar frustrada. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, preste bastante atenção. A partir deste domingo, todos os domingos, a primeira reunião será dedicada ao jejum do Espírito Santo. Nós fizemos 21 dias de jejum de Daniel, mas agora nós vamos fazer um jejum eterno do Espírito Santo. Todas as primeiras reuniões, a primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus, vai acontecer o jejum do Espírito Santo para aquelas pessoas que estão sede, aquelas pessoas que estão sedentas. Então, se você quiser participar do jejum do Espírito Santo, aqui no Templo de Salomão, às 6 horas da manhã, mas tem que chegar antes das 6, porque às 6 horas fecha a porta do templo e aí o povo que chegou cedo vai mergulhar no espírito do louvor, da adoração, o jejum do Espírito Santo. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Não se esquecendo que, por exemplo, as pessoas que têm sede do Espírito Santo vão vir 6 horas.
as pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão necessitadas, as pessoas que têm problemas econômicos, problemas familiares, qualquer tipo de problema, nós teremos aquela reunião das 7 orações, as 7 orações dos 7 Espíritos de Deus. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, com o bispo Clodomir Santos. Ele vai estar conduzindo essa reunião e 7 orações, as 7 orações do Espírito Santo, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, todos os domingos. E às 18 horas, ao cair da tarde, nós teremos o estudo do Apocalipse.